Nossa entrevista em foco de hoje é com o Dr. Hugo Leonardo, da ISP 90, daqui da cidade de Uberlândia. Eu quero desde já agradecer a participação do senhor, seja muito bem-vindo. E nós vamos falar de estelionato. Na semana passada, nós mostramos uma matéria aqui, lá no bairro Jardim Brasília, onde uma pessoa, 6 pessoas na verdade ao todo, foram lesadas por causa do aluguel de uma casa. Vocês estão vendo as imagens aí, chave, etc. Doutor, estelionato, chamado 171, é um dos crimes mais difíceis. Por quê? É porque normalmente esses autores, eles são muito educados, muito gentis e têm uma lábia danada, né? Primeiro, quero te agradecer, Cássia, pelo convite e poder informar a população sobre esse crime que é tão crescente em nossa cidade. Por que o estelionato é um crime que é difícil a apuração e difícil a vítima identificar que aquela pessoa é um criminoso? E ele tem um dom de hipnotizar a vítima. É uma pessoa que tem uma boa fala, uma boa conversa, um bom estudo. É uma pessoa que consegue ludibriar a vítima através de meios documentais, documentos falsos. E com isso a vítima fica, posso dizer, hipnotizada e não consegue atentar para erros tão grotescos que, se fosse uma pessoa que estivesse mais instruída, teria condição de evitar o crime. Agora, o senhor estava conversando comigo nos bastidores que esse crime tem crescido muito, né? O senhor estava falando alguns casos, pessoas até pobres que fazem empréstimos, doutor Hugo. Que negócio é esse? Com certeza. A nossa ASP 90 engloba uma região muito grande e o que eu tenho notado muito é a crescente do crime de estelionatário. Ou seja, ele pega tanto a pessoa menos instruída como também a mais instruída, porque o estelionatário, como eu disse antes, ele é uma pessoa de um dom muito bom de lábia. E o que tem acontecido? As pessoas, a fim de ganhar um lucro até às vezes fácil, ou então de fazer um contrato jurídico com menos burocracia, têm fornecido elementos para que o crime possa ocorrer. Se ela tivesse atentado com os cuidados necessários, com a documentação, com a ajuda de um profissional, se um contrato de aluguel, se tivesse um advogado ou um despachante imobiliário que pudesse informar, pegar a documentação do proprietário, consegue evitar, mas nem sempre é 100%. Agora, nesse caso específico que nós mostramos, tem até a foto do rapaz, ele se apresenta como Ricardo e o proprietário, um outro nome, tá uma casa boa. O que acontece? Vocês tomaram conhecimento, o que o senhor tem desse caso, se é que o senhor pode passar para não atrapalhar os trabalhos de vocês aí? Então, no dia que a gente ficou sabendo da situação, a gente deslocou a equipe para fazer as investigações, já está apurado o autor, telefone, endereço, a gente tem, como eu te falei, eles têm vários endereços, mas a gente está conseguindo fechar a investigação para logo fazer a prisão do mesmo. É importante, então, que as pessoas denunciem, com certeza, sempre. Com certeza. São várias vítimas desse mesmo autor, que já foi preso outra vez aqui em Uberlândia também, em outras cidades. Ele já é contumado nesse tipo de crime, de fornecer contrato de aluguel e ele não sendo proprietário, mas chegaremos nele. Tem até as chaves ali, nesse caso específico. Bom, nós vamos para um rápido intervalo. Eu queria deixar uma pergunta no ar para o senhor, o seguinte. O senhor disse que é um dos crimes mais difíceis devido a uma série de fatores e tudo. E como que vocês trabalham com o Judiciário? O Ministério Público, a Justiça, tem essa parceria? Eles têm ajudado? Daqui a pouquinho o senhor responde. Vamos voltar aqui com o doutor Hugo. Doutor Hugo, eu deixo a pergunta no ar com relação ao trabalho de vocês, o apoio do Ministério Público, do Judiciário. Vocês têm tido esse apoio? Porque é difícil, tem que fazer todo um cerco tentando localizar este ou estes criminosos no que tange ao estelionato. Com certeza. A Polícia Civil, por ser uma polícia judiciária, né, ela tem total apoio do Ministério Público e do Poder Judiciário. Quando realizamos um inquérito policial com algum pedido de prisão preventiva ou temporária bem fundamentado, com os requisitos todos dentro da legalidade, o Ministério Público sempre tem aprovado e o Poder Judiciário sempre tem defendido o nosso pedido de prisão. Agora, não é um crime que cabe fiança, né? Para o delegado, não. O crime de afiançar na seara policial é até 4 anos, pena máxima para o delegado. Na seara judiciária, aí sim o juiz pode dar ou a fiança ou qualquer outra medida cautelar que o Código de Processo Penal prevê. Então, assim, é um crime que a pena mínima é de 1 ano, a pena máxima de 5 anos, que tem várias submodalidades, né? O crime de estelionato é um crime bem complexo, é um crime que difícil até assim, de constatação entre o ilícito civil e o ilícito penal. Então, assim, cada caso concreto você tem que analisar com bastante cautela e critério.
Agora, eu queria só que o senhor explicasse para as pessoas, também a gente ainda tem um tempinho, a diferença. O senhor estava falando isso para mim, que as pessoas às vezes confundem estelionato com extorsão, O senhor estava até falando. A diferença entre o ilícito civil é que, às vezes, a pessoa faz um negócio jurídico, exemplificando rapidamente, de uma contratação de um marceneiro, de uma equipe de imóveis planejada, e, às vezes, a pessoa não entrega aqueles móveis. Não necessariamente isso tem um estelionato. A empresa pode passar por dificuldades financeiras, que será punido no âmbito civil, de maneira a perdas e danos, danos materiais, mas não na seara penal, que é pena, né? Que é a pena de reclusão. Então, assim, cada caso concreto tem que se analisar o dolo da pessoa que lesou supostamente a vítima. Agora, pasmem, doutor, até o senhor, eu conheço uma determinada pessoa, é funcionário público. Por incrível que pareça, já foi condenado, é funcionário público, tá? Trabalha, já teve até no Jaci de Assis, já cumpriu pena, tudo, estelionato. E continua aplicando golpe. Ele deve ter uns 7 CPF, mais ou menos. Estelionatário, quem nasce, morre estelionatário. É impressionante. O senhor disse que tinha uns casos interessantes. Eu não posso falar o santo, mas a gente pode contar o milagre, né? O que aconteceu? Na minha área tem muitos casos de estelionatário, inclusive uma senhora muito humilde, e o pai dela faleceu, e uma pessoa descobriu que o pai tinha falecido e ligou solicitando uma quantia de R$20 mil para fazer o pagamento de um seguro de R$100 mil. A pessoa não tinha dinheiro, foi em várias financiadoras, financiou em torno de R$15 mil e pagou, tirou assim, o alimento de cada dia de casa e foi enganado por uma pessoa que é do Rio de Janeiro, e a gente está tentando apurar também para ver se consegue a prisão. Então, para a gente concluir, que dica que o senhor dá para o nosso telespectador? Burocracia. Às vezes a burocracia atrapalha, mas nesse caso ajuda. Vamos olhar documentação, proprietário de casa, carro, pedir certidões negativas. Se a empresa pede para a gente antecedentes criminais, vamos pedir para o contratante, para o locatário, vamos pedir para ter essa gama maior para cercar e evitar. Documentação, procurar uma pessoa da área, um despachante jurídico, né, um advogado, e tentar cercar essas pequenas diferenças, né? Doutor, eu quero agradecer a presença do senhor, doutor Hugo Leonardo, um delegado novo, extremamente competente. Parabéns aí a doutora Márcia Regina e principalmente também parabéns, doutor Samuel, toda a equipe. É um pessoal novo, viu, gente, que tá mandando bem, dando o recado.